Vem, Senhor Jesus! Olá, pessoal, é com essa exclamação bem clara e simples que eu quero chamar a atenção de toda a humanidade hoje. Porque dá para se ver claramente que a humanidade hoje está dormindo, está muito fora da realidade, está vivendo como nos dias anteriores ao dilúvio, está se preocupando só com coisas terrenas, está se envolvendo em negócios desta vida, está amando ao mundo e as coisas que nele estão. Se tornou mais amiga dos prazeres do que de Deus. Isso significa que a humanidade está totalmente fora da vinda do Senhor Jesus e do que ela representa. Para a humanidade que vive nessa condição, a volta do Senhor Jesus não significa nada. Esse é o grande erro que a humanidade está cometendo hoje, deliberadamente. Então, é para essas pessoas que eu quero falar hoje. Porque a exclamação que eu falei aqui no início desse vídeo está escrita no livro de Apocalipse de João, capítulo 22, versículo 20. E por que está escrito ali? Para que as pessoas saibam que o Senhor Jesus vai voltar, sem dúvida alguma. Os sinais evidenciam isso. As profecias estão se cumprindo. Tudo está próximo de acontecer. Ele está às portas. E diante dessa realidade, a humanidade está por fora dela. Está curtindo a vida intensamente. Curtindo a vida doidado por aí. Esse é o grande erro. E para essas pessoas, a volta do Senhor Jesus é certa e repentina. Então, é preciso falar a respeito disso, para ver se alguém acorda, desperta, abre os olhos, para ver se alguém cai na real, cai em si, para ver se alguém consegue ter a noção exata do que significa a volta do Senhor Jesus. Porque para muitas pessoas hoje, infelizmente, não existe esse interesse em ficar por dentro ou inteirado da volta do Senhor Jesus. Pelo contrário, eles querem buscar outros interesses. Interesses terrenos, efêmeros e passageiros, que não vão compensar em nada. São coisas momentâneas, que vêm e passam, e a pessoa vive nesse ciclo vicioso, repetitivo, dia após dia. Sempre procurando essas coisas para tentar se sentir vivo, quando, na verdade, todas elas já poderiam estar vivas em Cristo há muito tempo. Mas elas preferem a vida mundana. Elas preferem a vida com as paixões mundanas. É aí que está o grande erro. Porque Noé ficou mais de 100 anos pregando que iria vir um dilúvio. E as pessoas ouviram e não deram crédito em tempo algum. Até que veio o dilúvio e levou a todos. E todos aqueles que não deram crédito morreram afogados naquelas águas do dilúvio que durou 40 dias e 40 noites. Então, eles perderam a oportunidade deles. Hoje a humanidade está vivendo da mesma forma, perdendo a sua oportunidade, perdendo a oportunidade de crer em Jesus, porque não dá crédito a Ele como o único e suficiente Salvador da humanidade, o único que é o autor da redenção. Não, eles estão renegando o Senhor Jesus. Estão indo, ou melhor, estão vivendo cada vez mais distante dele. Não querem saber dele em tempo algum. Esse é o grande erro que a humanidade comete contra si mesma. Essa é a verdade. Então, é preciso falar
sobre a volta do Senhor Jesus. É preciso dizer Maranata. Muitas pessoas hoje no mundo não sabem o que significa a palavra Maranata. Por quê? Estão perdendo tempo de suas vidas em outras coisas que não compensam em nada. Não trazem nenhum bom resultado. Pelo contrário, só afundam as pessoas ainda mais na ruína e perdição. Então, é para essas pessoas que eu quero falar. Ou seja, eu quero falar para a maioria da humanidade de hoje, que infelizmente está ignorando o Senhor Jesus e, é claro, a sua volta. Não querem saber mesmo. Mas a exclamação que eu falei aqui no início desse vídeo representa uma realidade. Literalmente, a volta do Senhor Jesus vai acontecer mesmo, sem dúvida alguma. Tudo já está próximo de acontecer. Os sinais estão acontecendo pelo mundo aí, já demonstram isso claramente, que ele está às portas. Ou seja, são os últimos dias, está chegando o fim. O fim está chegando e o fim é o dia em que o Senhor Jesus voltar, sem dúvida alguma. Então, as pessoas agora, elas podem ouvir a respeito disso. Elas podem ouvir e dar crédito a essa mensagem. Porque vai ser terrível para aquelas pessoas que não deram crédito a essa mensagem, a respeito da volta do Senhor Jesus. Vai ser terrível. Então, ninguém pode querer o mal para si mesmo. Ninguém pode puxar o mal para si mesmo com cordas de injustiça. Porque é uma grande injustiça que qualquer pessoa comete contra si mesmo, não dando valor à mensagem sobre a volta ao Senhor Jesus. A pessoa está causando mal para si mesma. E às vezes ela nem sabe disso. Porque está tão entretida com os entretenimentos que existem no mundo, está tão distraída, está tão mal acostumada, amoldada, conformada com essas coisas, que não percebe a realidade. E a realidade é a volta ao Senhor Jesus. Que muitas pessoas não estão atentas para isso ainda, não estão apercebidas. Pelo contrário, estão distraídas, estão dormindo. Estão anestesiadas. Estão massageando os seus egos com as coisas que existem no mundo. Com a fascinação das riquezas, dos prazeres, das práticas libertinas, das práticas pecaminosas, das práticas abomináveis, das impiedades, das iniquidades. É nisso que as pessoas mergulham profundamente nessas coisas. Ao ponto de hoje a maioria da humanidade está totalmente insaciável no pecado. Esse é o grande erro. Então, é preciso falar a respeito disso. E eu espero que alguém, ao ouvir o que eu vou falar aqui, possa acordar, porque ainda há tempo. A longanimidade do Senhor Jesus está dando tempo para essas pessoas se converterem e se arrependerem hoje. Porque não se pode deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. E o melhor a se fazer hoje é se arrepender e se converter a Cristo Jesus, antes que Ele volte. Porque quando Ele voltar vai ser tarde demais. Não vai ter tempo para essa conversão mais. Então, é preciso entender isso hoje. E por isso, eu vou ler aqui 2 textos das Escrituras que falam a respeito disso. O primeiro está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 ao 3. Então eu vou ler aqui,
Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Então, para essas pessoas aqui, que faziam parte da igreja que estava na cidade de Tessalônica, não havia necessidade de que ele escrevesse a respeito dos tempos e as épocas referentes à volta do Senhor Jesus. Mas hoje, no século XXI, é necessário escrever, é necessário falar abertamente, publicamente, para que as pessoas hoje estejam inteiradas disso. E, ao estarem inteiradas disso, possam dar crédito a essa realidade que vai acontecer literalmente. Isso não é brincadeira, é coisa séria. Então ele diz aqui, ó: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então, a igreja que estava na cidade de Tessalônica já estava inteirada precisamente sobre esse dia, sobre o dia do Senhor, que iria vir como ladrão de noite, ou seja, iria vir de surpresa, sem ninguém estar esperando. Tanto você como eu nunca ficamos esperando um ladrão vir em nossa casa para roubar, para furtar, ou para cometer algum crime. Enfim, nunca ficamos esperando isso. Porque o ladrão ele vem de surpresa, quando você não está esperando. É assim que vai acontecer a vinda do Senhor Jesus. Quando ninguém estiver esperando, quando todo mundo estiver curtindo a vida intensamente por aí, aproveitando tudo, ele virá e pegará a todos de surpresa. É assim que vai acontecer. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá a repentina destruição. Como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, ninguém vai conseguir escapar da volta do Senhor Jesus. Ninguém. Para aqueles que ficaram vigilantes, sóbrios, e ficaram esperando de forma prudente a volta do Senhor Jesus, essas pessoas serão recebidas por Ele. Mas aqueles que viveram de forma errada, aproveitando as coisas do mundo, bebendo, participando de festas, de casamento, fazendo várias coisas erradas por aí, essas pessoas não escaparão da volta do Senhor Jesus em tempo algum. Essa é a realidade que as pessoas precisam perceber, entender, compreender. Porque elas têm sensatez suficiente para entender essas coisas. É uma insensatez muito grande não dar valor ou crédito à volta do Senhor Jesus. É um erro gravíssimo do ser humano, seja ele quem for. Então, é preciso parar e pensar nisso, pessoal, porque isso não é brincadeira. Brincadeira, ou melhor, viver na bobeira é viver despreocupado, despercebido em relação ao volta do Senhor Jesus. Aí, essas pessoas que vivem assim serão pegas de surpresa como um ladrão que vem de noite. Quando a volta ao Senhor Jesus acontecer, pegará todos de surpresa. E isso vai acontecer mesmo, sem dúvida alguma. Então, isso que está escrito aqui é para alertar as pessoas, para deixar elas conscientizadas disso. Porque hoje, no século XXI, as pessoas têm que se conscientizar a respeito disso. Seja ela quem for. É assim que tem que ser.
O Senhor Jesus falou disso várias vezes. Existem profecias sobre a volta do Senhor Jesus. Ele mesmo falou sobre isso. Os apóstolos em suas epístolas falaram sobre isso também. Para que hoje, no século XXI, ninguém pudesse estar por fora dessa verdade. Só que, infelizmente, mesmo com tudo isso, existem pessoas hoje que estão por fora disso. Não querem saber. São ignorantes a respeito disso. Esse é o grande erro. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 12. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículos 39 e 40. Vamos ler aqui. Está escrito assim, ó. Sabei, porém, isto... esqueci de falar. O Senhor Jesus falando disse: sabei, porém, isto. Todas as pessoas têm que saber isso que o Senhor Jesus vai dizer agora. Todas as pessoas que estão vivas hoje no século XXI têm que saber isso, têm que saber disso totalmente. Tem que saber. Sabei, porém, isto. Se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, a hora em que a humanidade não estiver cuidando sobre essa questão, quando estiver ignorando totalmente, quando não estiver despreocupada com isso, quando não der a devida atenção a essa volta do Senhor Jesus, é nessa hora que ele vai vir. Ele diz aqui claramente, ó: ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ele mesmo já falou que o Filho do Homem virá, se referindo a ele mesmo. Então, ele falou que ele virá. Não há dúvida disso. Agora, muitas pessoas estão nessa dúvida ainda, porque estão desconhecendo, estão ignorando essa questão. Estão vivendo por aí intensamente e não estão nem um pouco preocupados com isso. Elas estão preocupadas em curtir a vida. É isso que lhes importa. Quando, na verdade, o que deveria lhes importar é a volta do Senhor Jesus. Mas para isso elas não estão nem aí, não estão ligando para isso. Elas querem que a volta do Senhor Jesus se dane, digamos assim. Essa é a verdade. Então, é preciso falar sobre isso para que as pessoas estejam... para que as pessoas possam entender essa questão. E esse entendimento tem que ser bem claro para cada pessoa, para que ela não fique na dúvida. Pelo contrário, ela possa ficar inteirada, totalmente versada nesse conhecimento a respeito da volta do Senhor Jesus, para que ela não seja pega de surpresa em tempo algum. Essa é a verdade. E eu espero que as pessoas enxerguem essa realidade hoje. Enxerguem mesmo com seus próprios olhos. E passem a viver uma vida que seja prudente. Para que assim elas possam estar apercebidas quando o Senhor Jesus voltar. Esse tem que ser o procedimento correto da humanidade hoje. Qualquer pessoa. É por isso que as pessoas hoje têm que retornar à sensatez e dar a devida importância à volta do Senhor Jesus em suas vidas. Elas têm que estar conscientizadas disso. É isso que é importante. As coisas terrenas, efêmeras e passageiras não são importantes para ninguém. Mas a volta do Senhor Jesus, sim. Então, eu espero que as pessoas hoje recebam essa palavra. Entendam isso. Compreendam com o coração isso.
para que assim elas possam estar aguardando a vinda do Senhor Jesus, para que Ele nunca as apanhe de surpresa. Eu espero que isso aconteça, em nome do Senhor Jesus. Amém.